Bairrista Futebol Clube começando a partir de agora com essa bancada bairrista aqui, Baldasso, Cacalo, Kleber, Edu Santos, com o Maicá, Júnior Maicá, girando por aqui na RDC TV e na parceria com o Grupo Bairrista, transmitido na RDC TV, pelos canais 24, 500 e 24 da NET. Começando forte, porque a gente evidentemente vai ter informações e debates sobre o Grenal da quinta da semana que vem, mas também vamos passar pelo campeonato, pela Copa do Brasil, porque os 3 gaúchos, afora a dupla Grenal que entra mais tarde, estão na próxima fase da competição. Grana. Tá entrando uma grana boa aí pro São José, pro Juventude e agora pro Brasil de Pelotas. 1,5 milhão. Quem tá feliz é o Cruzeiro, né? Que também passou na Copa do Brasil, Benfica, aí com o dinheiro que vai ganhar, ele vai pagar 0,00000 da dívida. O Cruzeiro vai pagar um mês de salário do Rodriguinho, que já foi embora, mais ou menos com o que... Ontem a gente estava em Pelotas e na entrevista coletiva do dirigente do Brasil, diretor de futebol do Brasil, ele deu o valor certo. É 1,5 milhão, mas tem os descontos, fica 1.350.000. Que paga, quanto é que será que é a folha de pagamento do Brasil de Pelotas? 200, 300 mil por mês? Deve ser. Olha aí, cara, olha o que significa mas é o isso. mesmo valor pro São José e pro Juventude também. E se passar da próxima fase, que é jogo de ida e volta, são 2 milhões. Em se passar. Mas olha só, e já faturaram alguma coisinha nas primeiras fases? Claro. Claro. Quer dizer, no mínimo, nos 2 primeiros jogos, nos 2 jogos, aí R$1 milhão. O Juventude, há alguns anos, paga o ano com a Copa do Brasil. Então, o Aimoré financiou a subida para a Série A com a participação na Copa do Brasil de 17, né? É verdade, é verdade. Foi bom. Mas daqui a pouquinho a gente vai tratar mais desse jogo do Brasil de Pelotas e a vitória ontem à noite aqui no Bairrista Futebol Clube. Tu tá meio assanhado, o que tu quer dizer? Não, eu quero saber se tu tira o D'Alessandro, se tu coloca o D'Alessandro ou mantém o Galhardo e o Marcos Guilherme. Tu quer a minha opinião Quero a tua ou opinião. o que eu acho que vai Eu acontecer? não estava aqui ontem, eu quero a tua opinião. O que tu acha? O que eu acho que vai acontecer? Onde é que tu estava O ontem? que vai acontecer é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma. O Sistema D'Alessandro azul. vai jogar. Tu não tem dúvida nenhuma? Não, que o D'Alessandro vai jogar? Não Pois tem. eu vou te Eu tenho uma dizer. pergunta. Onde é que tu estava ontem? Ontem o Baldasso estava no sistema azul. Pois eu vou te dizer, eu não tenho essa convicção, não. Aliás, eu acho que a tendência é o D'Alessandro não jogar. Sabe que eu estava ouvindo... Não, qual é a tua opinião, Baldasso? Não, eu acho que não tinha que jogar. Eu acho que o D'Alessandro... Cara, o Diego foi para a reserva do Flamengo. Isso não o torna um perna de pau. Isso não é demérito, isso faz parte de um processo. O que aconteceu no Beira-Rio na terça-feira não foi futebol, foi magia. Foi magia. E magia se respeita. Se respeita a magia. Mas não teve magia no drible do D'Alessandro pro gol do Guerreiro contra o Tolima? Tá bem, mas aí eu tô falando do time como um todo. Sempre tem magia. O que clube aconteceu, da magia. o que aconteceu terça-feira no Beira-Rio tem que ser respeitado. Inter Wizards. Não se toca, Tem que não cuidar, se mexe. tem que Aquilo cuidar que o ali- mago tá preso. Aquilo ali, Emoldurar, tem que emoldurar isso. Tem que emoldurar. Não se toca naquilo ali. Aquilo foi uma das maiores atuações de um time de futebol que eu vi na minha vida. Aquilo ali, tu não mexe. Não mexe. Eu quero respeitar. Coloca a imagem nele aqui, por favor, aqui bem, no Baldasso. Benfica, eu quero respeitar. Delirando. Com febre. Nossa, Não, só eu tá não. muito quente. Eu quero Tem que cuidar, respeitar. senão é coronavírus, né? Eu quero respeitar a opinião do Fabiano Baldasso. Eu acho que ele tem direito de ter a opinião dele, e isso é absolutamente justo. Mas dentro de um debate de seriedade, eu perguntaria ao Baldasso também. Eu, sem ver o jogo, eu concordo com o que ele está dizendo. Foi um jogo espetacular do Internacional. Mas não passa também pela fragilidade do adversário? Ao contrário, isso dá mais méritos ao Internacional. A Católica é o melhor time do Chile, que é um país expressivo no futebol, há 3 anos. A Católica tem um treinador que é um dos expoentes do futebol sul-americano, pela forma de jogar. O Internacional suplantou a qualidade desta Católica também. Mas qualidade que não foi mostrada no Beira-Rio. Não foi mostrado porque o Inter não deixou. O Inter não deixou em determinados momentos do jogo. Eles já tinham tomado 1 e saberiam que tomariam mais 5. Eles começaram a tocar a bola para tentar parar o Internacional com o que o Inter estava fazendo no jogo. O Inter teve 28 finalizações na partida. Eu ouvi 3 sites de estatísticas dizendo o seguinte: 3 sites de estatísticas, tá? Profissionais que trabalham todos os dias, todas as rodadas, o ano inteiro, com análise de futebol. Eles disseram: a gente não tem como explicar o que aconteceu no Beira-Rio. Quebraram os sites de estatísticas do Rio Grande do Sul. Foram 28 finalizações. O Inter, a cada 14 passes, chutava uma bola em gol. O que aconteceu na terça-feira no estádio Beira-Rio entra para a história do futebol gaúcho. Foi uma das maiores atuações de um time de futebol na história do futebol do Rio Grande do Sul.
Ainda bem que a medicina evoluiu, senão a gente ia ter que mandar sacrificar. É espetacular. E por isso eu acho, complementando, que não se mexe naquele time. Tá, bom, e agora, olha que agora está voltando para a normalidade. Eu estou falando do D'Alessandro, que é um jogador que... Eu não estou falando que o D'Alessandro... A gente está projetando um Grenal e o D'Alessandro. E existe uma relação. O ano passado, o Cacalo dobrou o batimento cardíaco dele num teste que nós fizemos quando ele viu o D'Alessandro na tela. Isso é a representação do que significa o D'Alessandro para qualquer gremista. Qualquer gremista que vê o D'Alessandro treme, balança as perninhas, se dobra as perninhas quando vê o D'Alessandro. Então, assim, isso é forte. Mas eu não estou falando só disso. Você pode mostrar aqui como é que é dobrar a perninha? Como seria o Cacalo dobrando as perninhas? O Cacalo faz assim, ó. O Cacalo? Faz assim, ó. Quem é que ganhou esse Grenal? Mas deixa eu complementar. Quem ganhou esse Grenal? Deixa eu complementar, dizendo o seguinte, não é por isso. É pelo que o D'Alessandro está jogando. O D'Alessandro faz um grande começo de temporada. Só que aquele movimento do jogo de terça-feira com o D'Alessandro não é possível. Ô Baldasso, esse discurso enlouquecido que tu deu aqui é o mesmo de ontem ou é o de ontem, mas tu acrescentasse alguma coisa? É o que eu penso do jogo, Benfica. É o que eu penso do jogo. Eu falei sobre a noite mágica que tu nunca tinha visto. Não é o meu... Sabe por quê? Tem uma coisa que está acontecendo no Rio Grande do Sul que eu não consigo entender. A torcida do Inter está proibida de se iludir. A torcida do Inter não pode mais ficar feliz. Ontem eu tinha colorados em todos os cantos. Foi demais, mas eu tenho medo de achar que foi bom. Não. Sorria, Colorado. Tá, então diz que tu quer Grenal, então. Sorria, Colorado. Sorria, você pode ser feliz. Não está proibido que um Colorado olhe o que aconteceu na terça-feira e diga sim, nós somos candidatos ao título da América. Não está proibido. Eu sou um dos maiores, e ele sabe disso, defensores das atitudes e das palavras de Fabiano Baldasso. Mas o que ele está fazendo hoje é terrorismo contra mim. Como é que eu vou jogar um Grenal contra um time desse? Eu estou absolutamente perplexo. Como é que nós vamos fazer? Pode jogar com 12 ou com 13 o Grenal? Porque para enfrentar essa magia... 12 joga sempre, tem um juiz que vai estar do teu lado. Para enfrentar essa magia colorada, isso é terrorismo. Baldasso, eu sou um defensor do que tu diz. Não faz isso comigo. Não prejudica o meu coração. Isso é terrorismo puro. É terrorismo. O Grêmio vai enfrentar a maior equipe já feita no futebol mundial, Benfica. O Liverpool é nada perto disso aí. O que eu vou fazer? Vamos jogar com 12, com 13, com 14, com 15. Não é possível. Como é que nós vamos enfrentar essa equipe? Renato Portaluppi, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz um retrancão daquele... Se puder jogar com o Vanderlei e com o Paulo Vitor, os dois goleiros... Dá na mesma. Meu Deus do céu, aí vai facilitar as coisas. Cacá, eu nunca na minha vida tinha visto, aliás, eu não vi, tinha ouvido falar de um time tão maravilhoso. E vou dizer mais. O que aconteceu na terça-feira não foi um aborto da natureza, não foi uma coisa fora do contexto. Talvez seja fora do contexto porque o Inter estava jogando diferente antes disso. Só que os times do Cudê, eles são dessa forma. O Cudê disse para todo mundo que o Lindoso não era uma convicção dele, que ele estava usando um mecanismo de segurança na pré-Libertadores. Ele soltou o time. Os médios, quando o time está entrosado, quando o time está leve, como naquele dia, os bons ficam ótimos e os médios ficam bons. O Rodinei foi Cafu naquela noite. Quando esse programa explode, os bons ficam ótimos e os médios ficam bons. Claro. Em que categoria tu te colocas aí? Eu sou um médio que fica bom graças à qualidade de toda a equipe. Perfeito, graças ao entrosamento. Não, eu achei vou que te dizer que é um outra. bom que fica Eu vou fazer ótimo. uma pergunta. Eu quero pegar o Rodinei. Porque dizer que... Tu joga melhor aqui ou no Sistema Azul? Por que dizer... Boa pergunta. Por que dizer... Ele não vai responder. Por que dizer... Vocês Engasgou. estão interrompendo meu raciocínio. Por que dizer... Respira. Pergunta foi boa. Porque, tem olha que só, juntar a eu pergunta vou fazer- com a resposta eu vou depois. te Só dizer, isso. Tá? Porque num jogo que nem aquele, não adianta que eu fazer uma ode ao Guerreiro, ao Edenilson, ao Galhardo, Marcos Guilherme. São jogadores que extrapolaram, jogaram demais. Eu quero pegar o exemplo do Rodinei. Sabe por quê? Vocês acham que o Ceará era um grande jogador? Para o Ronaldinho. Ele é a polícia paraguaia. Sabe por que o Ceará se tornou um jogador diferenciado e parou o Ronaldinho? O Ceará era um jogador médio.
Porque o Ceará jogava num time absolutamente entrosado, que funcionava por música. O time do Internacional, terça-feira, funcionou por música. O Rodinei virou Cafu e o Wendel virou Roberto Carlos. Qual era o melhor time? O de 2006 ou esse de agora aí que tá te encantando? Calma, vocês percebem que eu tô tendo algum equilíbrio para analisar? eu acho que tem que ter algum... Tem que ter calma. Tem que ter calma. Mas assim, o que nós vimos... Eu sugiro que vocês deem uma chegada pro lado. O que nós vimos terça-feira, aqui a coisa não tá boa. Este é o time do Cudê. É assim que o Internacional vai jogar. Por isso eu acho que não tem que... Perfeito. Sabe que Bom, hoje... pelo menos, Benfica, para nós pobres sofredores que vamos ter que enfrentar esta máquina, o Internacional terminou a reconstrução. Agora não está mais em reconstrução. Eu tentando trazer, Kleber. Deixa eu só aproveitar esse que tu vai falar, que tu vai falar de uma... Não tem nada para dizer. Tu vai falar de um outro modo. Eu quero trazer agora tirar da loucura um pouco e trazer para o plano racional o nosso debate aqui. Eu queria acrescentar uma coisa que o Pedrinho, ex-jogador, que está saindo muito bem como comentarista da Sport TV, acrescenta muito no debate. Ele falou ontem de intensidade e qualidade e elogiou a intensidade do jogo do Internacional. Em cima disso que o Fabiano falou de jogar sem o D'Alessandro. Sim. Né? Porque com a grande atuação, em momento algum, se lembrou terça-feira que o D'Alessandro estava fora do time. Mas ele não comparou também com o Flamengo? Ele falou exatamente isso. Porque eu vi isso nas redes sociais. Em termos de intensidade, velocidade, o Cudê consegue colocar no Internacional o que o Jorge Jesus já colocou no Flamengo, que é um diferencial do Flamengo. Sim. E que o Grêmio, apesar da sua grande qualidade, do padrão que o Renato já colocou desde a chegada, praticamente, em 2016, o Grêmio não consegue ter. Sim, mas tu considera tão óbvio assim que o D'Alessandro vai jogar o Grenal? Porque o Benfica falou que o Benfica tem convicção. Eu acho que o D'Alessandro vai jogar o Grenal. Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe que eu quero... Hoje eu estava ouvindo um... Eu estou aqui, Benfica. Atenção. Daqui a Estou pouco dobrando as perninhas aqui de novo. Que não bastava a maravilha, agora é igual ao Flamengo. Se eu tomei 5 do Flamengo, o Grenal eu vou tomar 7 ou 8. Mas só um pouquinho, né? Não é em futebol, é em intensidade. Daqui a pouco, velocidade do jogo. Daqui a pouco eu vou terminar o jogo na Arena 8-0 para o Internacional. Daqui a pouco eu vou pedir a opinião sensata de Luiz Carlos Silveira Martins. Mas eu estava ouvindo hoje um baita amigo nosso, e sabe tem muita informação de futebol, chamado Leonardo Oliveira. Né? E o Leonardo tem... Porque aí ele já está projetando. Meu chefe. E eu não concordo com ele. Não concordo. A menos que seja informação. Ele diz o seguinte: joga o Maicon, e eu acho que joga. Joga o D'Alessandro, e eu acho que joga. Mas ele diz assim, e joga o Lindoso. Mas disse isso com tanta segurança. Mas como? Eu vou dizer uma coisa para você. Ô, Leonardo, de onde é que surgiu isso? Eu seria capaz de... Eu anunciei nesse programa aqui que o Grêmio ia jogar o primeiro Grenal com 3 jogadores de abertura e vocês acharam que eu estava louco. Eu vou dizer 2 coisas para vocês agora. O Grêmio não vai mexer no time para pegar o Inter na próxima semana. O Grêmio vai abrir o seu meio-campo com Lucas Silva, com Matheus Henrique e com Maicon. Tá? Essa é a primeira coisa que eu ponho na mesa. Aposto com vocês. E a segunda coisa, não joga o D'Alessandro Grenal. O D'Alessandro fica no banco e é o time da terça-feira. Bom, agora então... a opinião sensata do Cacalo. É o maior comunicador da mídia brasileira. Quem? Ele sabe de Grêmio e de Internacional. Fabiano Baldasso. Escalou o Grêmio Internacional. Eu sempre achei Fabiano um gênio da comunicação. Mas sabe por que o Cacalo está dizendo isso, Baldasso? Super gênio da Porque ele nunca fala do Internacional, ele só fala do Grêmio. Ele se concentra só no Grêmio, não fala nem vê os jogos. Tá. Por onde passam os teus medos aí, então, Cacalo, em relação ao Grenal? Eu já referi. Se fosse enfrentar o Liverpool com o Roberto Firmino, bom, eu ia me fechar embaixo da cama em casa. Agora, para enfrentar essa máquina que foi narrada aqui, eu não sei o que eu vou fazer, Benfica. Bom. Não vou nem ao cinema, porque o cinema Tu não vai no jogo, Cacau? Hein? Não vai no jogo, então? Não, na Arena eu vou a todos. Mas mesmo correndo esse risco? Sim, mas o que eu posso fazer, né, tia? Não tenho maneira de fugir de um jogo desse. Como é que eu vou enfrentar uma máquina? Eu vou ser mais um na torcida a torcer, que é a minha função. Agora, pelo amor de Deus, tia. Bom. Rafael Serra. Eu estou perplexo, eu estou pasmo aqui. Eu não sei como é que o Grêmio vai fazer. Eu, se fosse o Grêmio... Se eu fosse dirigente do Grêmio, já fui. Entendeu? O Serra está ali, apareceu ali. Já fui dirigente do Grêmio. Com informações. Se eu fosse dirigente do Grêmio... Pânico, e todos os gremistas estão apavorados. Eu perdi um Grenal de 5-2, Benfica, uma vez. Não tenho vergonha de dizer isso. Ganhei 200 Grenais. Tu queria demitir o Hélio dos Anjos no intervalo e não te deixaram. Isso é informação de Fabiano Baldasso. Se tu tivesse feito isso, não teria tomado 5. Tu ficou brabo porque o Hélio dos Anjos estava com um jogador a menos
e queria botar o time para frente no segundo tempo. Estava Muito perdendo bem. por 2-0. Fabiano Foi lá para demitir no Primeira vez na história que um presidente quis demitir um treinador no intervalo do jogo. Você é um gênio da comunicação, Fabiano Baldasso. Mas ganhei muitos Grenais também. Mas o que eu quero dizer é que 5-2, se o Grêmio perder esse próximo Grenal por 5-2, vai ter festa na Arena. Porque vai ser Porque é pouco. para perder 8-0. Ah, tá. Pra perder 8 a Vocês 0. não vão me constranger por eu estar feliz. Vocês estão tentando isso de todas as formas. Não, eu tenho esse direito. Seja justo Eu tenho comigo. esse direito, vocês querem me tirar o direito de sorrir. Não, Fabiano, eu de tenho me esse iludir, direito. como é que é? Eu tenho esse direito. Seja justo comigo. Eu estou entendendo a tua felicidade. Ela é tão rara, mas eu estou entendendo. A raridade, às vezes, faz com que a gente extrapole aquilo que diga. Mas eu concordo com tudo que tu está dizendo, eu te dou o direito e respeito a tua opinião. Eu estou preocupado com o Grêmio. O que fará o Grêmio, o que fará o Renato Portaluppi. Olha, quando jogou com o Real Madrid, o Grêmio perdeu por 1-0, não deu um chute em golo. Um só, um chute em gol. Tu imagina agora que no Grenal como é que vai ser, Benfica? Se com o Real Madrid em campo neutro, o Grêmio não deu nem um chute em gol contra essa máquina poderosa agora, eu não sei o que vai acontecer. Renato Portaluppi, pelo amor de Deus, Renato Portaluppi. Preste bem atenção no que está sendo dito aqui e faça uma poderosa retranca. Eu ainda estou tentando entender a tua convicção e a do Kleber. Sobre o D'Alessandro? Por que se mexeria no movimento do time do Internacional com o retorno do D'Alessandro? Não, primeiro porque ele já fez isso, ainda que fosse numa fase em que ele realmente estava jogando para garantir a classificação. Porque daqui a pouco tirou o Lindoso e depois voltou com o Lindoso. Tá? Segundo é a figura do D'Alessandro. Se a gente estivesse falando de um outro jogador, sabe, poderia ser diferente o raciocínio. Mas eu estou levando em conta a figura e a história do D'Alessandro. Sabe? Então eu acho, e mais do que isso, eu acho que ele ainda pensa, talvez, que o D'Alessandro vai dar uma coisa que para este time, que teve muita intensidade, esse time não tinha, que era a ideia de criatividade. Como sabe? não tinha? Tinha, não tinha. Não tinha criatividade. Não, esse era um time intenso. É um time intenso com Bosquilha, com o Marcos Guilherme, com o Edenilson. Eu disse no programa anterior ao jogo aqui, o Internacional não depende mais do D'Alessandro para armar. O Internacional tem um movimento mecânico de meio campo em que o Bosquilha arma, o Edenilson arma, o Marcos Guilherme. O Inter produziu muito, o Inter armou, criou. Armar, para mim, é diferente de criatividade. Mas não teve criatividade, o Inter entrou na área de todas as formas o jogo todo. Mas para isso não precisa de criatividade. Tu tem que, pra chegar lá... A intensidade permite, se um time é intenso, especialmente nos movimentos de meio, essa linha de 3, por exemplo, do Internacional, que é muito rápida e intensa, esse time entra na área independente de criatividade. Mas o time foi criativo, o time inverteu, os jogadores invertiam, o time chegou de todo e confundiu o sistema defensivo adversário. Mas eu claro... discordo. E mesmo eu achando que o D'Alessandro não vai começar o Grenal, eu quero fazer uma defesa ao D'Alessandro. Porque se tu perguntar para a torcida do Inter hoje, a torcida do Inter não quer o D'Alessandro como titular no Grenal. A torcida do Inter quer a repetição do time de terça-feira. Porque a torcida do Inter tem uma memória recente de um time do Inter que tinha uma dificuldade de chegar com criatividade e força na frente. Mas a defesa ao D'Alessandro que eu faço é o seguinte: o D'Alessandro, titular do Internacional, jogou com o Lindoso. Sim. Né? Então, como seria o D'Alessandro com esse outro movimento, com o Edenilson centralizado no meio campo? Só tem, para mim, uma alternativa para segurar o D'Alessandro no banco. É ele exatamente pensar o seguinte: essa criatividade eu vou buscar mais adiante. Até em função da falta de um fôlego maior, afinal tem quase 40 anos o D'Alessandro, preservo ele aqui e no momento em que eu precisar, que eu sentir que realmente eu preciso dessa criatividade, vou colocar o D'Alessandro. Eu trocaria a criatividade. Kleber tá louco para falar, eu já vou chamar o Serra aqui também, com a gente. Essa história do Edenilson e D'Alessandro no mesmo time, o Edenilson fazendo o corredor central ali, isso já aconteceu no jogo contra o Tolima, né? O Marcos Guilherme e o D'Alessandro criaram o lance. Mas alguns minutos, porque o D'Alessandro foi expulso, né? Mas foram 25 minutos. E interessantes. Foi uma espécie de reconstrução do Internacional durante o jogo. Sabe o que eu estava pensando na comparação com o Flamengo agora? O Flamengo tem essa intensidade e tem a criatividade pelo Everton Ribeiro. Mas eu acho que era o cara que tu sempre entendeu que poderia ser contratado. Oremos, gremistas, pelo amor de Deus. O Cacau está muito bem. Oremos, gremistas. Já devolvo para ti aqui. Comparação com o Flamengo. Faz 6 Grenais já falo com o Edu. Desde 2018 que eles não ganham nada Cacau, olha em aqui. Grenal. E agora
Meu Jesus, oremos. Galo, olha aqui o Serra. Há pouco tempo eu chamei... Serra, faz um Pai Nosso aí, Serra. Esse programa está completamente louco hoje. Há pouco tempo eu chamei o Serra aqui, o Serra estava no celular. Tu estava falando com quem? Com o Renato ou não? Não, eu em função do que o Baldasso estava falando aqui? Estava tentando falar com o presidente Romildo aqui, Benfica. Depois dessa manifestação do Baldasso, eu liguei pro presidente pra gente dar VO nesse Grenal aí, Benfica. Senão nós vamos A minha sugestão é essa. Cancela. É a minha sugestão, não vamos na arena. O Baldasso é muito inteligente, Benfica. Ele está conseguindo achar motivação pro Grenal que o Inter não ganha desde 2018. Eu só estou feliz e vocês não podem me impedir disso. Segura aí, Serra, segura aí. Kleber, completa, por gentileza, o teu raciocínio que estava falando. Essa ideia aí do D'Alessandro e do Edenilson já foi testada, acho que funciona. Né? Quem é que sai pro D'Alessandro voltar? Seria o Galhardo. Galhardo é o time do jogo contra o Tolima. E a questão do D'Alessandro cresce de importância porque é Grenal. Uma coisa é jogar contra a Universidade Católica, né? E outra coisa é jogar o Grenal. Acho que a presença do D'Alessandro num Grenal é importante para a organização, para a estrutura e até ter algum líder dentro de campo. Acho que o Internacional, ainda por ser um time de formação, precisa de uma referência do peso do D'Alessandro. Um cara que coordenou e arrumou o time no Grenal do Gauchão, com um homem a menos. Edu, na interatividade do programa, alguma observação sobre a arrancada de Fabiano Baldasso? Temos uma unanimidade. Como é que está a audiência? Tá boa? Todo mundo achando que o Baldasso está louco. É mesmo? Entre gremistas e colorados. Pela primeira vez na história desse programa, são unânimes. É o homem que une as torcidas, né? Só um pouquinho. Eu sou a voz divergente, Fabiano Baldasso. Tu não acha que ele está louco? Eu estou entendendo a felicidade do Baldasso. Essas coisas raras, quando acontecem, a gente tem que entender. E tu, Serra, tu tá louco? Então, o Benfica, mas o Baldasso está lúcido numa coisa só aí, Benfica. Por não ter o Thiago Neves, tá? E o Jean-Pierre. Aliás, o Jean-Pierre faz teste hoje, tá? Sim, sim. O Jean-Pierre vai jogar hoje à tarde um coletivo e se não sentir nada, ele vai ser relacionado para enfrentar o Pelotas domingo. Certo. Não tem chance alguma do Jean-Pierre começar o Grenal na quinta-feira. E aí, por conta do Jean-Pierre e do Thiago Neves, o Renato deve repetir a formação com o Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. Não descarto, Benfica, quase que remotamente, mas a entrada do Tassiano. E justifico por quê? Porque no segundo tempo contra o América de Cali, visivelmente o Grêmio melhorou. O Grêmio melhorou, né? Foi um time mais intenso, foi o Grêmio que está acostumado, né? Com um jogador mais de movimentação ali. Agora, é um Grenal, né? Todo cuidado é pouco, como sempre. Mas sairia quem para começar o Tassiano? O Michael? Acredito que o Maicon, Benfica. É mesmo? Tu acha isso, Cacalo? Mas porque é o seguinte, Benfica, o Maicon, ele tá queimando uma substituição, né? O Maicon, 15 do segundo tempo. Se pegar o retrospecto, todo jogo o Maicon é substituído. Ah, cara, mas exatamente no Grenal eu acho muito difícil. Por aquilo que ele... É mais ou menos o raciocínio do D'Alessandro, não é, cara? Não, mas no Por Grenal, aquilo que ele representa para o time do Grêmio, cara. Eu não tenho dúvida que se o Michael tiver em condições físicas, e não tenha que sair no intervalo, eu não tenho dúvida que ele vai começar o jogo. Por esse argumento, Benfica, ele além de ser um muito bom jogador, eu disse ontem aqui, o scout que foi feito por uma televisão, ele fez 38 passes e acertou 36. Um jogador desse porte, um jogador desse nível, tem que jogar sem dúvida nenhuma, porque de repente, numa dessas assistências, ele coloca alguém na cara do gol. Então, eu não tenho dúvida. Serra, concordando e discordando, eu acho que se o Michael tiver condições plenas, físicas, médicas, enfim, atléticas para jogar, ele joga o Grenal sem dúvida nenhuma. Não, eu tô contigo, tanto que eu destaquei que descarto praticamente a entrada do Tassiano, mas se a gente pegar o segundo tempo contra o América, o Grêmio melhorou, né? Jogou melhor com a entrada do Tassiano sem o Maicon. Mas o Tassiano é um jogador que, eu acho ele bom jogador, mas é um atleta que não se completa dentro de campo. Ele não consegue se completar, ele não consegue concluir uma jogada brilhante. Ele faz uma jogada brilhante e daqui a pouco ele faz uma jogada bizonha. Taticamente é confuso.
ele não tem esse complemento final. Ele não consegue atingir um patamar de regularidade. Exatamente isso. Um comentarista brilhante, aliás, vários comentaristas brilhantes aqui ao meu lado e eu Adoro o elogio de pessoas inteligentes. E eu tentando furar. O elogio que precede a porrada. Conheço o Cacá há 30 anos. Puxa, o Fabiano está sendo injusto comigo e eu fui justo com ele. Bairrista Futebol Clube na parceria Grupo Bairrista RDC TV. 2 comentários aqui. Dois o João Lopes no Facebook. Baldasso, melhor comentarista esportivo do Brasil. Deve ser parente. Do Brasil, acho que ainda falta 1 ou 2 para superar, mas no Rio Grande do Sul, disparadamente. Tem o meu voto. E no YouTube, o Vitor Costa concorda com o Baldasso, não é demérito do Alessandro ir para o banco, já que no Grêmio Thiago Neves ou o Jean-Pierre serão reservas. O Diego é reserva do Flamengo. O Diego, um dos meias mais aclamados do Brasil nos últimos 20 anos, um jogador fora de série, é reserva. Tá, mas quem é que disse que é demérito? Não, porque se Mas quem é que falou que é demérito? O sistema está colocando como que se o Internacional pode desprestigiar o D'Alessandro no Clássico Grenal. Não! Se o D'Alessandro for uma opção, tá ótimo. Vou te dar um outro ponto. Talvez nem seja bom para o D'Alessandro jogar o Grenal. Sabe por quê? Por quê? E se o Inter vai mal? Vai nas costas do D'Alessandro, viu? Botou o D'Alessandro de novo e o Inter piorou. Não é nem negócio pro D'Alessandro jogar. Tu acha que um técnico reage dessa forma? Mas só um pouquinho, com o D'Alessandro não vai ser a primeira vez que o Inter vai mal, não é novidade isso. Mas em relação ao último jogo, Kleber, em relação ao que aconteceu terça-feira, foi uma coisa diferente. A torcida do Inter quer aquilo no Grenal. E aquilo no Grenal é com aquele time. Eu quero referir pontualmente, neste momento, uma divergência que eu tenho com essa ideia do Fabiano Baldasso. A retirada do D'Alessandro, que é o maior jogador da história da América do Sul, de um clássico decisivo e importante, significa o Renato no Grenal, em nome do esquema da movimentação mecânica, colocar o Everton no banco. O Renato tirou o Luan do time. Em determinado momento. E onde é que está o Luan agora? Faz parte. Onde é que está o Luan agora? Foi embora, mas o D'Alessandro não está mal no time do Internacional. Eu estou falando de uma forma que funcionou sem ele. O Baldasso está assim, extasiado com o que aconteceu no Internacional. Eu acho que tudo que o Baldasso nunca foi tão incisivo assim em relação ao D'Alessandro no banco. É que ele viu o time. Muito pelo contrário. Baldasso com o D'Alessandro? É o cara que disse que tinha magia em campo no gol do Paulo Guerreiro. Mas é uma opinião isenta. O Baldasso finalmente viu o futebol do Cudê. Né? O que a gente viu terça-feira foi finalmente o futebol do Cudê. Só que não dá para desprezar que tem um Grenal pela frente. Uma coisa é jogar com a Católica. E eu vou ser um coerente incoerente, ou incoerente coerente. Assim como eu acho que o melhor Inter, o Inter do futuro é o Inter sem D'Alessandro, eu quero o D'Alessandro no Grenal. Né? E o Grêmio tem que pensar num time sem o Maicon. Mas por ser Grenal, o Maicon tem que jogar. Da minha parte, deixa eu só dizer o seguinte. Eu não acho que essa ideia de quarta foi boa e que deve ser preservada. E eu não estou querendo dizer com isso o seguinte, pelo outro lado, que eu acho que o D'Alessandro tem que jogar, não. Eu acho que o D'Alessandro vai jogar, vai ser escalado pelo técnico do Internacional. Isso não quer dizer que eu concorde. Até porque o D'Alessandro já ficou na reserva no Internacional para o Patrick. Sim, mas aí cai por terra todas essas argumentações favoráveis à ausência do D'Alessandro, Benfica. Se o D'Alessandro for escalado. Sim. Cai por terra toda a maravilha do jogo com a Universidade Católica, porque isso ficou demonstrado e dito por todos, com o D'Alessandro, aquele movimento não se repete. Porque tinha o Lindoso. Eu acho que pode, não está caracterizado e definido que o time com o D'Alessandro não vai conseguir fazer um bom futebol. Agora, aquilo que nós vimos terça-feira, com aquela velocidade, aquela intensidade, aquela obsessão de entrar na área, com o D'Alessandro vai ser outra coisa. É um futebol de mais retenção, de mais define aquilo numa palavra. Hein? Hã? Define o que aconteceu numa palavra. Gozo. Pode falar, Serra. Não, o Baldasso ele passa longe da clínica, viu, Benfica? É mesmo? Depende qual é a clínica, de quê? Cara,
Tu tá bem, cara. Mas vocês não gostaram? Sabe o que eu estou sentindo? Que ele tava louco para estar aqui ontem já, para dizer tudo isso. Vocês não gostaram? Tudo isso. Vocês não viram o negócio? E estava no A sistema. imprensa do centro do país está enlouquecida com o que viu do Internacional terça-feira. Enlouquecida. Vamos combinar uma coisa entre nós aqui. Eu acho que isso ninguém vai discordar. Foi a maior atuação de um clube brasileiro nesta temporada. Ninguém jogou isso em lugar nenhum, em momento algum nessa temporada. Então, eu estou entusiasmado. Embora vocês achem que eu esteja proibido de estar entusiasmado. Não. Nós achamos que tu tá louco. Agora, proibido não. Só um pouquinho de loucura. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Em seguida a gente volta com essas loucuras aí sobre o Grenal, porque o Grenal agora todo dia. Falta uma semana pro Grenal. O Júnior Maicá, dá uma chegadinha aqui, porque tu estava com o Edu ontem lá. O Baldassi tem carteira Pega esse de identidade, microfone aqui Benfica. e chama algum... Em Benfica. Hã? O Baldassi tem carteira de identidade. A gente vai falar sobre isso também, a questão do Ronaldinho. Aqui, chama pra gente 2 ou 3 lances, porque vocês estavam ontem. Trei pro nosso amigo, tá empolgado hoje. Vocês estavam ontem no jogo do Brasil de Pelotas. Faz o teu do Brasil aí, deixa Calma. o Baldasso ali quietinho. Tu tens meio minuto para falar do Brasil e depois te retira. O Brasil venceu ontem, Silvio. Aí o gol do Lázaro, né? Uma falta do... Isso é imagem tua? É imagem minha, cinegrafista ali atrás do gol, né? Ressuscitou o Lázaro. O Lázaro ressuscitou o Brasil, foi uma falta pela direita, acho que o Poveda, o Ednei ia cobrar a lateral. E o Gustavo Papa mandou, não, bota um pé na esquerda, Não, cobrar né, falta. para fazer a curva aqui para dentro. O Papa tem meio gol nessa aí. E aí a bola do Lázaro de cabeça, 1-0. O Brasil abriu no comecinho, acho que era nos 20 do primeiro tempo, fez 1-0. Depois teve um pênalti, um jogador do Manaus foi expulso. E o Brasil perde o pênalti com o Simeão. E aí o segundo tempo, quando se esperava que o Brasil, né, que o Chavante fosse entrar para matar o jogo... pelo contrário, né? Parecia que era o Brasil que estava com a menos, o Manaus equilibrou a partida. Quem é que fez essa gravação que a gente não enxerga nada? Eu gravei, atrás do gol. Aqui dá para ver melhor. Então o segundo tempo foi bem ruim do Brasil, cansou muito, teve 2 lesões, né, musculares. Sim. E acabou tendo um jogador expulso, que foi o Poveda, né? Foi expulso ali pelos 35, Bom jogador. aí o bicho pegou. Todo mundo que jogou aí vai jogar domingo contra o Inter? Olha, vai ser difícil, Baldasso, porque o Chavante correu muito ontem. Essa informação dele é importante, esse desgaste todo, isso é O importante. Brasil está sentindo muito esse desgaste físico aí. E, enfim. Tu tem mais alguma imagem? Tem. No final do jogo, o Papa falou com a gente rapidinho ali, né? Ainda no gramado, na festa da classificação do Brasil. Foi bem sofrido esse final de jogo. Depois, quando o Manaus, quando o Brasil teve um a menos, vamos lá. Ó. Acho que a classificação vai para essa torcida aí, ó. O estádio lotado, pulsando. Isso aqui é Brasil. Aí o Papa falando conosco, né? O final de jogo foi bem intenso ali, Silvio. Com o Manaus com 10 jogadores. O Manaus dominou o segundo tempo. O Manaus dominou o segundo tempo com um jogador a menos. Depois, quando o Brasil perdeu o Poveda, então foi um horror. Assim. O final de jogo foi bem dramático, né? Significava muito para o Brasil. O Brasil com uma folha atrasada, admitida pela direção. Vai conseguir botar em dia essas pendências de um financeiras. clube do interior desse porte? Do Brasil, De 200 a 300 mil. 200 a 300 mil. E ainda tem uma questão que ia ficar uma parte do valor retido já por alguma questão trabalhista de justiça, né? Mas de qualquer maneira vai entrar 1.350.000. E o Chavante tem um problema seríssimo que é o seguinte, tem uma questão de fair play financeiro, né, rolando. E ontem seria o julgamento, foi um dia bem tenso lá no Bento Freitas, seria o julgamento ontem na CBF, que acabou sendo adiado por questões burocráticas, enfim. Mas o Brasil ainda está, né, na lupa da CBF e pode sofrer sanções. Sanções seriam, inclusive, quedas de divisões. Sim, Por quê? Por quê? Por causa do fair play financeiro, por falta de pagamento, Mas obrigações. o dirigente do Brasil ontem disse que os débitos que levaram a esse julgamento já tinham sido quitados. Mas o Giovanni, né, o diretor de futebol. Não, débitos com jogadores. É que tu não pode dever... Trabalhistas exatamente. Os fiscais, acho que está tudo no Profut, né? Sabe que eu estou lembrando de uma noite mágica de julho de 1985. Eu acho que eu sou um privilegiado no futebol, cara. Tu estava lá? Eu fiz o maior jogo da história do Brasil de Pelotas. Eu estava lá pela Gaúcha. Roberto Brauner era o narrador. Contra o Flamengo. Grande Brauner. Diga lá a informação. Rui Carlos Osterman, comentarista, e eu estava com o Darcy Filho na reportagem, uma noite fria danada, e o Brasil ganhou de 2-0 do Flamengo. Ontem à noite eu dei mais uma olhada na escalação do Flamengo, que eu tinha algumas dúvidas, mas estavam ali, cara. Filhol, Leandro, Zico, Andrade, Adílio, Tita, Moser. Esses caras estavam em campo... Júnior? O Júnior eu não me lembro, eu acho que o Júnior era o Adalberto, lateral esquerdo.
Cara, esses caras todos em campo, e o Brasil de Pelotas ganhou de 2-0 e viu os gols de novo. Sim. O gol do Bira, numa falha defensiva do Brasil, e depois um gol de outro mundo do Júnior Brasília. O Bira não paga uma janta lá em Pelotas. Aí, até hoje, né? Onde ele vai é... Por conta daquele jogo, ele veio para o Grêmio depois, do Minelli. Chegou aqui e já embarcou para uma excursão do Grêmio à Europa. Olha, mas foi uma noite maravilhosa. Silvio, Tu não tinha nascido ainda, né? Em 85 eu tinha meses. O Flamengo, ó. Fidjol, Ailton, Leandro, Moser, Adalberto, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Chiquinho e Bebeto. Nossa senhora, Bebeto. Ah, tinha o Bebeto também. Bebeto Guri. O Zagallo técnico. O Brasil do Explicado tudo. Valmir. Com esse técnico infeliz e burro, o Brasil tinha que perder. O Brasil, João Luiz, Ney Dias, Ney Dias, Silva L, Jorge Batata, Doraci, Alamir e Lívio, Júnior Brasília, Bira e Canhotinho. O Hélio é o zagueiro, o Hélio Vieira. O Hélio é o que técnico do Aimoré agora, o Hélio Vieira. Silvio, temos os confrontos também de Copa do Bota aí, Brasil. bota pra gente aí, dos gaúchos. Chamou o grupo bairrista, classificou. Pé quente, classificamos mais um ontem. Juventude e América de Natal, São José, Atlético Goianiense, Olha, Brasil e Brusque. Agora são 2 jogos? São 2 jogos. E eu vou dizer para vocês, nos 3 casos, no caso do São José contra um time mais tradicional, no caso do Juventude... A bronca é o Chavante mesmo, porque o Brusque vem numa... Os 3 têm chance de classificar, boa chance. o Brasil... O Brusque é o novo rico do futebol catarinense. Esse jogo O Atlético Goianiense trocou de Líder técnico, né? líder- Saiu o Cristóvão. Líder do Catarinense, o Brusque. E o América de Natal é a grande surpresa, né? Mas o América roeu uma cuíca para eliminar o São Luís em Juiz, só eliminou porque era na primeira fase ainda e o empate era do visitante. O Papa que se cuide, né? O Brusque já demitiu 2 técnicos. o Rafael Jacques e o Guto Ferreira. Qual é a grana dessa fase aí? 2 milhões. Nossa. E tem a questão de renda também, né? O vencedor leva 60% da renda. Ontem o Brasil ganhou um pouquinho a mais também por isso, né? Ficou com mais uma... Cara, a Copa do Brasil é a pedaço da Babilônia do futebol brasileiro. Não, sabe o que vai acontecer? Os jogadores vão começar a optar por times que disputam Copa do Brasil, porque, por exemplo, o Juventude ano passado, que foi até as oitavas, acabou eliminado pelo Grêmio, arrecadou quase 10 milhões de reais. eu vou dizer uma coisa para vocês. O cara faz no ano dele. Eu vou dizer, o Campeonato Brasileiro, ele sempre foi mais importante que a Copa do Brasil. Sim. O Grêmio ganhou várias Copas do Brasil quando não valia nada. Agora tem que começar a ganhar a Copa do Brasil. Baldasso. Agora é a hora de ganhar a Copa do Brasil. Agora eu também quero. Atenção. Eu nunca quis ganhar a Copa do Brasil, agora eu também quero. Atenção, Baldasso. anula tudo que o Grêmio ganhou. Baldasso, ano passado, só na final, o Inter arrecadou 23 milhões de reais. Só com a final, além daquele belíssimo drible do Cirino. Deixa eu dizer contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que ir para semifinal ou final... Não, ir para a final ou ganhar o título não muda muito do que o clube ganha? Você sabe por quê? Porque o bicho que tem que se oferecer aos jogadores para ganhar o título, o bicho do Internacional ano passado era 17 milhões de reais. Então, ter ganho ou não ter ganho a Copa do Brasil, financeiramente... Pô, o Inter não fez 17 milhões de reais e o Rafael Salles ficou olhando o Cirino fazer o gol aí. 17 milhões de reais era o bicho. Se o bicho fosse 17 milhões, eu Então, matava assim, o Cirino naquele lance. Então foi bom não ter o que se vencido, ganha Baldasso. financeiramente não fez diferença. Ter ido para a final ou ganhar o título, financeiramente não faz diferença. Silvio, obrigado. Mas, cara, tá liberado, tá? Obrigado pelo espaço aí no Baldasso Show aí. Volta lá volta pra tua cadeirinha lá. Ô, Edu Santos, Diga lá. fala pra gente aqui sobre o fato do mundo nesse momento, que estourou ontem à noite, final da noite, essa informação da prisão do Ronaldinho e do Assis lá no Paraguai. Então, Silvio, ontem surgiu essa informação de uma jornalista paraguaia. Ronaldinho e Assis estavam em um hotel no Paraguai e foi realizada uma busca na suíte que eles estavam e foi encontrado um passaporte falso, um passaporte paraguaio do Ronaldinho e documentos de identidade também falsos do Ronaldinho. Eles estavam no Paraguai portando documentos paraguaios como cidadão naturalizado. Então isso é... Eles não usaram uma carteira de identidade normal. Mas aí que está... E nem o passaporte. O que deu a entender no início é que eles estavam usando esses documentos. Sim. Depois, parece que esses documentos foram encontrados numa busca no hotel onde eles estavam. Sim. Então, o Ronaldinho e Assis tinham passaporte e carteira de identidade paraguaios como naturalizados. Sim, sim. O que me parece, Benfica, e é muito difícil emitir uma opinião à distância diante da falta de maiores conhecimentos sobre o fato. Na medida em que tu podia estar no Paraguai com uma simples carteira de identidade, que não teria problema nenhum. Agora, deve ter havido, estou fazendo uma suposição, uma denúncia de alguém que Ronaldinho e Assis
portavam documentos falsificados. Boa leitura. Na medida em que tu tem documento falsificado, o crime, o delito já está cometido. Sim. Mesmo que tu não tenha utilizado naquele momento. Perfeito. Tu não pode, em tese, eu estou falando em tese, sem conhecer direito. Falsificar documento é crime. Falsificar documento é crime, é exatamente Mesmo isso. que não esteja usando aquele documento. Mesmo que não esteja usando aquele. Pode eventualmente usar numa outra circunstância. Sim. Um documento que é falsificado. Se tu for pego com documento falsificado, independente de tu ter o documento, outro documento, tu usasse ou tu estás com o documento falsificado. E como ajudou o Kleber, tu falsificar documento é crime. Então deve ser por isso, deve estar havendo uma investigação a que ponto esses documentos são verdadeiros ou são falsos. Porque o Edu colocou agora, e tu também, são supostos documentos falsificados. O promotor do caso deu uma entrevista e disse que os números de passaporte pertencem a outras pessoas. São passaportes originais com dados apócrifos. E, segundo o promotor, esses passaportes foram emitidos agora em janeiro. Ronaldinho e o irmão saíram do aeroporto de Guarulhos com documentação brasileira e teriam recebido os passaportes paraguaios assim que deixaram o avião. Eles foram detidos na noite de ontem no quarto de hotel, acusando de portar passaportes falsos. Pois é. E aí está envolvido um empresário também que está preso, né? Esse foi preso, algemado, e parece que hoje pela manhã. O que vai acontecer agora, claro, não pode haver um julgamento sumário sobre um fato, né? Tem que haver uma investigação, um inquérito. Imagino que isso esteja acontecendo agora. Agora, a gestão de carreira do Ronaldinho é um negócio espetacular, né? Isso, sobre Deixa eu isso. fazer um parênteses, Benfica. Foi um dos maiores, se não o maior jogador de futebol que eu vi jogar. Foi um jogador... Olha, eu era presidente do Grêmio e me disseram assim, presidente, o senhor tem que ir a Santiago, que vai ter uma final um Grenal final da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Sim. E o Grêmio vai jogar esse menino Ronaldinho. Não teve graça. Sabe qual foi o técnico que lançou ele nos profissionais? Eu sei. Sebastião Lazzaroni. Eu sei. É o treinador. Eu tive um treinador... O Cacau era o presidente. Eu tive um treinador que dizia assim, eu pedia para ele, eu dizia assim, no Grêmio só precisa escalar 10 jogadores, um já está escalado. O que tu ia falar da gestão de... Aí eu tive um profissional que dizia para mim assim, não, ele não é participativo. Um treinador? Tem nome esse treinador? Cara, o Ronaldinho... lembro. O que um cara desses deve estar pensando? O Ronaldinho Gaúcho é o maior jogador da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, depois do Pelé. Depois o Pelé é o maior jogador da história do futebol. Tá bem, não teve longevidade em alto nível. Ele jogou 2 ou 3 anos em altíssimo nível. Só que esses 2 ou 3 anos, só Pelé jogou mais do que ele, cara. Não, mas tu estava falando... Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho jogou mais em alto nível, porque no juvenil, no júnior, ele já jogava em altíssimo nível. Para vocês terem uma ideia, fui eu que fiz, eu e o Sérgio Vasques, diretor do Amador, que fizemos o primeiro contrato profissional do Ronaldinho. Sim. Vamos falar assim, genericamente, porque eu não me recordo de números. Se um jogador da equipe de base ganhava R$500, o contrato do Ronaldinho foi de R$30 mil. Com 17 anos, Benfica. Porque todos nós no Grêmio estávamos vendo, todos nós não, quase todos nós, estávamos vendo que era um fenômeno simplesmente fora de série. A gente está quase indo para o final do programa, tu ia falar da gestão de carreira dele. A questão do Ronaldinho é que o Ronaldinho construiu uma carreira no futebol e uma vida no futebol que permitiu ele ter milhões, permitiu assinar contratos milionários de patrocínio com grandes marcas. Mas a partir do momento que ele para de jogar futebol, parece que a carreira dele vira uma teia de confusões de administração do irmão. O Ronaldinho não pode jogar um amistoso no interior da Bolívia. O Ronaldinho não pode estar envolvido com um esquema de pirâmide. O Ronaldinho não pode ser preso por usar passaporte falso. Eu acho que essa preservação da imagem do Ronaldinho, que não é feita de uma maneira profissional, é feita pelo irmão, que é o gestor de carreira, pode transformar o Ronaldinho em um qualquer. Tem uma palavra importante para isso aí. Eu concordo contigo. Ele não pode jogar um amistoso no interior da Bolívia. Nada contra a Bolívia, não, nada contra, mas ele é o nada Ronaldinho. Contra, mas isso aí tem uma palavra-chave. Chama-se ganância. Agora, isso tudo é, Kleber, realmente ruim, porque a gente viu esse jogador. A gente viu desde o início, viu que ele explodiu para o mundo, foi campeão mundial com a seleção brasileira. Teve uma carreira, de certa forma, por ele mesmo, abortada, né? Porque era para ter jogado mais,
mais, avançar... Aí também é erro de gestão. Pois é, avançado mais... Cansou, dá um tempo, mas não faz o que fez, né? Avançado mais na carreira. E o que... Não, mas bate, olha... A forma como ele saiu do Grêmio, Benfica, pela porta dos fundos, Mas de todos os já clubes ele saiu denotava a sua dificuldade na gestão da carreira. Tá certo. Mas, olha assim, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó... todo esse tipo, o jogador de futebol é mais do que nunca um símbolo, né? É um exemplo que tem que ser permanentemente positivo, enquanto ele é jogador e depois que ele encerra a carreira. Isso é fundamental, a gente vê alguns exemplos aí. A marca Ronaldinho, ela está em videogames, ela está em produtos infantis, ela está em chuteiras, e aí tu vê esse... tu vê esse nome que é um nome forte no futebol, que é ídolo de diversas pessoas e diversas crianças, preso com documento falso no Paraguai. Não, isso é uma loucura. Um negócio assim, absurdo. O que é bom, porque mostra que ninguém está acima da lei. Está errando, vai ter que responder por isso. Isso é uma loucura, porque se tu pegar assim, ó, o mundo do futebol tem bons jogadores, craques, gênios. O mundo do futebol tem uns 10 deuses do futebol, na história do futebol. Deuses do futebol são os 10, e ele é um dos 10. O Ronaldinho é um extra classe, né? Um extraterrestre. Né? Foi transformado numa atração de circo. Vai para lá, vai para cá. Exatamente. Mas se ainda fosse uma atração de circo, com tudo gerando de forma correta na carreira Nada dele... contra o circo, né? As próprias fotos dele ontem são muito constrangedoras. Essa é uma das melhores que tem. Mas, assim, é constrangedor tu ver um dos melhores jogadores de futebol da história parado porque está aportando um documento falso no meio do Paraguai. Essa foto aí, para mim, é algo que não faz sentido. É simbólico, é sintomático. A gente está vendo sentado um dos caras que é um gênio do futebol e está... Tem que explicar um passaporte. Exatamente. Quem é o empresário dele que vocês disseram que está preso? Não, é um empresário que tratou desta questão lá, É. da falsificação de passaporte. Eu não sei quem é. Rafael Serra, quer falar alguma coisa na redação a respeito disso? Não disso, sabe nem Serra? se é brasileiro. Não, ele é brasileiro. É brasileiro. Sobre o Ronaldinho, Benfica, eu tive contato anos atrás, até naquele momento lá que ele quase veio para o Grêmio, com pessoas muito próximas do Ronaldinho, né? Pessoas, parentes próximos e tal. E vou dizer o seguinte para vocês, tá? Todo mundo fala do Assis, mas se não fosse o Assis, Benfica, o Ronaldinho já teria parado de jogar bem antes, viu? Porque é um cara meio desregrado, assim, que não ligava muito para a carreira. E no episódio do Grêmio, todo mundo fala do Assis, mas quem não quis vir para o Grêmio foi o Ronaldinho. Levantou de manhã, tomou no café da manhã, pouco antes do embarque para Porto Alegre, disse o seguinte: não vou para o Grêmio, vou jogar no Flamengo. E aí deu toda aquela correria. Cacalo, como é que termina um caso como esse? Ele está lá respondendo, preso nesse momento, mas é liberado para responder evidentemente, eu não conheço a legislação paraguaia, né? Para ser preso tem que haver uma ordem judicial, né? Sim. Para ele ser preso. Que nem aqui no Brasil, tu prende para fazer um inquérito, uma investigação, mas tem que ter ordem judicial. Então é difícil a gente avaliar sobre a legislação paraguaia. Mas ele vai responder processo no Paraguai, sem dúvida nenhuma. Sim, mas eu dou um exemplo. Dificilmente vai seguir preso, eu acho. Não se sabe, né? Eu não posso afirmar. Eu dou um exemplo. Uma vez fui advogado de alguns atletas na Suíça que foram acusados de estupro. E, na realidade, o estupro não tinha acontecido. Mas eles foram presos até um determinado momento em que a investigação avançou e eles foram liberados para responder o processo lá na Suíça. Sim. E responderam o processo na Suíça. E depois de condenados, não seriam presos se fossem lá. Sim. Apenas seriam impedidos de voltar àquele país. Olha, impressionante que isso já faz... isso aconteceu há 1987. Há 33 anos. Bom, a gente está indo para o final do programa. Eu tinha 12 anos, Benfica. E tu? Eu sei, era um advogado precoce. Mas a gente tem que retomar nesse final de programa a loucura de Fabiano Baldasso. Quer dizer mais alguma coisa aí ou tu está satisfeito? Não, tá tudo bem, não tem nada de loucura. Eu fiz a explanação do que eu achei da magia do jogo do Internacional. E eu tenho certeza que represento muitos colorados no pensamento do que foi a terça-feira. Todos nós saímos maravilhados do estádio Beira-Rio. Quando tu estava lá e viu tudo aquilo, o que tu fazia assim na hora? Cara, entusiasmo. E aí entra uma coisa importante. O time não pode estar como eu tô, o treinador não pode estar como eu tô, mas eu, torcedor, posso estar assim. Os torcedores do Internacional. Por isso que eu estou querendo dizer. Enfeitiçado. Enfeitiçado, essa é a palavra. Então, assim, o que eu acho? A torcida do Internacional não só tem o direito de estar entusiasmada com o que viu terça-feira, como deve. Porque a torcida do Inter, ela precisa ter
além da confiança no treinador por tudo que ele é, esse adereço do entusiasmo em ter visto uma grande partida, de repente o começo efetivamente da era Cudê, para que a torcida esteja cada vez mais junto do time do Internacional. Então eu não segurei em nada, e vocês perceberam isso, o meu entusiasmo depois da terça-feira. Não segurei em nada. Eu tenho o direito de extravasar em relação ao que eu vi terça-feira. Cacalo, resta dizer o que depois disso? Oremos, Benfica. Tá com medo? Oremos. Como é que... Puxa, eu vou repetir o que eu já disse. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. Eu já vi esse entusiasmo do Baldasso com o Odair, a ponto dele pedir um contrato ad eternum para o Odair. Quanto tempo vai durar a era Cudê? Muito bem. Algum recado final aí, Edu? Não, agora estou só assistindo. Ah, também tá. Kleber, algum recado final, não? Times reservas, né? No final de semana, Final de semana, nenhuma, né? Reserva, e o D'Alessandro vai para o terceiro jogo sem participar. Será? Se é time reserva, então é sem D'Alessandro. Muito bem. Bairrista... Eu quero saber, e outra coisa, eu quero saber se o Lindoso vai estar no time reserva. Para um pouquinho. Time titular sem D'Alessandro. Time reserva sem D'Alessandro. O que faz o D'Alessandro lá? Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Volta amanhã. Tchau.